A ordem é marchar. E quero dar continuidade a uma série de mensagens exatamente sobre esse tema. A ordem é marchar. Temos orado, louvado seja Deus, precisamos orar mais. Temos lido a palavra de Deus, cremos nas promessas do Senhor, mas é tempo de marchar. É tempo de agir. É tempo de trabalhar. É tempo de sair das quatro paredes. E é tempo de marchar. Tempo de marchar. E eu quero trazer para os amados irmãos uma série de mensagens sobre exatamente isso. A ordem é seguir em frente. A ordem é marchar. E eu quero compartilhar com os amados irmãos um texto da palavra de Deus, se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 24 a 27. Você que está próximo aí, alguém sem Bíblia, aproxime-se perto dele e dela para que ela possa acompanhar o texto. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 24 a 27. Em alguns domingos nós estaremos abordando sobre esse tema. Estaremos tirando um período de férias, mas se o Senhor permitir, no primeiro domingo de fevereiro, vamos dar continuidade a uma série de mensagens sobre este tema. A ordem é seguir em frente. Hebreus 11, 24 a 27, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Pela fé, Moisés, sendo o homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Amém. Pai, em nome de Jesus, somos-te gratos pela tua palavra lida nesse momento. E nós cremos que o Senhor está aqui, o Espírito Santo do Senhor está aqui. E pedimos, ó Deus, fale ao nosso coração de maneira muito especial. Ó Deus, abra os nossos olhos. Coloca, Pai, no nosso coração obediência, a marchar, a obedecer, a seguir em frente, aquilo que o Senhor mesmo tem para a tua igreja. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Há algumas frases extraordinárias nesse texto, que eu gostaria que você até sublinhasse, marcasse na sua Bíblia, porque é algo fundamental para a nossa caminhada, para a sua caminhada neste novo ano. Esse texto ele traz para nós riquezas extraordinárias. O verso anterior fala sobre a coragem dos pais, e principalmente da mãe de Moisés, que numa atitude de fé, ela protege o filho da matança de inocentes, colocando então num cestinho e lançando ao mar, e ela diria assim, entregando aos cuidados de quem cuida melhor do que qualquer mãe. Quando nós colocamos diante de Deus a nossa casa, a nossa família, nós estamos dizendo, entregando para Deus, aquele que tem o poder muito maior do que mãe, do que pai, do que qualquer pessoa. Quando nós damos passos importantes para um novo ano, nós reconhecemos que nós confiamos naquele que já está lá na frente, naquele que já está no controle de todas as coisas. Então a ordem a marchar, e então eu quero refletir com os amados irmãos nesta manhã, então como aproveitar ao máximo o novo ano, como poder desfrutar do extraordinário de Deus, como podemos desfrutar do inédito de Deus. Lembra do texto de Isaías? Eis que faço uma coisa nova. Cada dia há algo novo, algo inédito, algo extraordinário de Deus para mim e para a sua vida. Mas há uma parte aqui no texto, no versículo 27, na parte final, quando Moisés diz assim, pois ele permaneceu firme como quem vê
aquele que é invisível. Nós só podemos marchar com fé, crendo que o Deus Todo-Poderoso já está à frente. Está diante de nós agora algo muito importante, uma decisão de fé, uma decisão de obediência. Moisés ele poderia alegar-se ser uma criança traumatizada pela história que teve. Afinal, sua própria mãe o deixa num cestinho, num rio. Agora ele está num ambiente diferente, sendo colocado dentro de um contexto cultural totalmente estranho do seu povo de origem. Mas olha o projeto de Deus na vida de Moisés. Olha o plano de Deus na vida de Moisés, como tem um plano para mim e para a sua vida. Ele renunciou toda a sua grandeza que ele poderia ter, ser como filho da filha de Faraó, ter tudo do bem, ter tudo do bom, poder desfrutar dos melhores, dos maiores ensinamentos, poder desfrutar das melhores companhias, poder desfrutar das riquezas. Mas Moisés abriu mão de tudo para estar com o povo de Deus. Moisés estava ali, Deus o reservou, Deus o preparou para que ele pudesse ser um grande líder à frente do povo de Deus. Você está aqui nesta manhã, que é um propósito de Deus para a sua vida, juntamente com o povo de Deus. Quantos livramentos, quantos momentos passamos no decorrer do ano passado, no decorrer da nossa vida, mas aqui estamos porque é um Deus Todo-Poderoso que quer conduzir a nossa história. E quero, meus amados, trazer todo esse contexto para o tempo novo que nós estamos recebendo de Deus. Já no segundo domingo do ano 2026, e nós podemos aprender lições preciosas para viver o melhor de Deus nesse tempo. Porque eu tenho certeza que o tempo novo, que o ano novo, nós queremos coisas novas. Nós queremos coisas extraordinárias. E o melhor, o extraordinário está em Deus. Está na confiança em Deus, está na dependência de Deus. As pessoas fazem planos, fazem metas, resoluções. No entanto, a Bíblia nos ensina que não são os calendários que mudam, mas as decisões que tomamos diante de Deus. Se não tomarmos nenhuma decisão, não tomarmos nenhuma posição, nós vamos continuar sendo os mesmos. Os calendários mudam, o ano muda, as estações mudam, nós continuamos mesmos. Mas se você deseja algo novo de Deus, permita que Deus mude o seu coração, que Ele coloque no seu coração alegria, que Ele coloque no seu coração determinação. O autor de Hebreus, ele apresenta Moisés como exemplo de fé madura. Ele não foi apenas um líder político, um libertador histórico, mas foi um homem que viveu por convicção espiritual. E o nosso desejo, meus amados, é que este ano, 2006, nós tenhamos uma decisão, uma convicção clara na nossa vida espiritual. Nós dependemos de Deus. Nós vamos marchar em nome de Deus, sabendo que Ele está no controle. Não adianta você ter a convicção da sua profissão, a convicção das suas decisões, se a sua vida espiritual não tem uma determinação de ser fiel ao Senhor, de obedecer ao Senhor, de honrar o Senhor acima de todas as coisas. Ao contrário que Salomão, que buscou sentido experimentando tudo, ao contrário, Moisés encontrou sentido abrindo mão de tudo por causa de Deus. O que você deseja abrir mão deste ano para fazer a vontade de Deus? O que você precisa abrir mão para você ter uma experiência extraordinária, o novo de Deus na sua vida? O texto nos mostra que 4 escolhas espirituais que fizeram de Moisés um homem extraordinário. Escolhas que também podem transformar o nosso novo ano. Considerando o contexto de Hebreus, no capítulo 11, que é conhecido como a galeria da fé, o autor ele escreve a cristãos que estavam desanimados, perseguidos, tentados a retroceder. Ele mostra que a fé verdadeira não é apenas crença intelectual, é a confiança que gera decisões concretas, de confiar em Deus. Imagine Moisés deixar tudo ali para ser temente ao Senhor. Muitas vezes nós não experimentamos o novo de Deus porque nós temos o medo do novo. Nós queremos viver sempre as mesmas coisas, queremos viver os mesmos tempos,
Mas nós precisamos reconhecer, se nós queremos avançar, se nós queremos prosseguir, se nós queremos aproveitar o máximo nesse novo ano, tenha fé em Deus. Tome atitude, tome decisão espiritual. E a partir desse texto, então, meus amados, eu pergunto, como podemos aprender com Moisés e nos apropriarmos do melhor de Deus para nós de 2026? Moisés nos ensina a tomar algumas atitudes, ele nos aconselha algumas decisões. A primeira delas, escolha ser quem Deus te chamou para ser. Ele poderia ser o Bambambam lá do Egito. Ele abriu mão para ser filho, para ser servo, para ser temente, para ser obediente a Deus. No verso 24 diz, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Foi uma convicção. Então a primeira lição para viver o novo de Deus na sua vida neste ano, escolha ser quem Deus te chamou para ser. Mas para isso é necessário renúncia, é necessário obediência. A expressão quando já homem feito indica maturidade, aproximadamente 40 anos. Lá em Atos capítulo 7, 23 diz exatamente isso. Moisés, ele não tomou essa decisão por impulso juvenil, mas de forma consciente. Ele recusou, no verbo grego arneomai, que significa rejeitar deliberadamente o título do filho de Faraó. Isso significa que ele abria mão de poder político, ele abriu mão de educação egípcia do Egito, da elite, ele abriu mão da segurança financeira, ele abriu mão do prestígio social. Moisés entendeu que a identidade não é determinada por posição social, mas por um propósito divino. A decisão para mim, para a sua vida neste ano, quantas escolhas nós podemos fazer, mas o principal objetivo, o principal propósito é saber os propósitos divinos de Deus para a sua vida, para a sua profissão, para a sua família, para a sua casa, para o seu relacionamento. É como alguém que recebe um diploma falso, que garante status, mas sabe que não reflete quem realmente é. Viver nessa mentira gera conflito interno e constante. E nós precisamos reconhecer que sem Deus não somos nada. Sem intimidade com Deus, nós não experimentaremos o poder de Deus. Sem ter uma intimidade com Deus constante, não reconhecemos quem nós somos, porque às vezes nós queremos ser melhor que Deus, às vezes nós queremos mandar mais que Deus, queremos controlar as coisas mais que Deus, queremos falar as coisas que Deus não falou, queremos mostrar a nossa posição. Mas se você quer experimentar algo novo de Deus na sua vida no ano 2026, escolha ser quem Deus te chamou para ser. E para que Deus te chamou? Para ser filho, para ser servo, para ser obediente, para que o nome dele seja honrado. Abrir mão das posições, abrir mão dos prestígios sociais, abrir mão da segurança financeira, é o que Moisés fez. Eu prefiro estar com o Senhor. Moisés já tinha talvez o egípcio ali, todo o Egito, já tinha todo o plano para toda a vida, toda a história do povo. Mas Moisés, diz o texto lá no versículo 27, na parte final, permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível, pela fé. Nós só marchamos pela fé, nós só agimos pela fé, nós só confiamos pela fé. E essa experiência, Moisés ali com o povo, o mar à frente, Faraó atrás com os seus cavaleiros, não tinha para onde fugir, a não ser obedecer ao Senhor. E o Senhor disse para Moisés o quê? Diga ao povo de Israel, diga ao povo de Israel que marchem. Atitude, ousadia, dependência, é saber quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus, nós marchamos pela fé, nós vamos crescer pela fé, nós vamos produzir pela fé. Quem você é? Servo, filho, dependente, obediente ao Senhor. Muitos hoje, meus amados, vivem de crise de identidade espiritual, tentam ser aceitos pelo mundo, medem valor por a sua aprovação social, constroem identidade em profissão,
aparência e sucesso. Deus nos chama a viver a partir de quem somos nele, não do que o mundo espera de nós. E a pergunta-chave para você nesta manhã: quem define quem você é? Deus ou o seu ambiente ao seu redor? Pare de tentar viver a vida dos outros. Deus tem um propósito único para você. A maior prisão do ser humano é tentar viver a identidade que os outros impõem. Seja você, seja aquilo que Deus tem para a sua vida. Essa semana estava passando uma reportagem e eu vi um repórter num calor de quase 38 graus e ele estava de terno e gravata. E o repórter lá, que estava no lugar com ar-condicionado, disse: rapaz, eu estou aqui de camisa, eu já estou morrendo de calor no ar-condicionado, e você está aí, 38 graus, de terno e gravata, no sol. Aí ele: porque eu tenho que cumprir aquilo que eu sou, repórter. Mas um dia, daqui a pouco, vou sair daqui e vou para um lugar que tem um ar-condicionado. Muita gente vive de aparência, estão sofrendo, estão passando por dificuldades, porque querem viver de aparência para os outros. Mas a maior decisão, a maior liberdade é saber que eu sirvo ao Deus eterno, que a minha vida, que o meu futuro, que a minha família, a minha profissão pertence a Deus. Então escolha ser quem Deus te chamou para ser. Assim como o peixe não foi criado para viver fora da água, nós não fomos criados para viver longe da vontade de Deus. No livro Conhecendo Deus, Fazendo a Sua Vontade, você já pode começar aí fazer, a preparar, a orar para fazer parte desses estudos. Nós vamos aprender exatamente isso. E a minha oração é que neste novo ano seja quem Deus te chamou para ser. Não uma cópia de alguém, não um protocolo, mas um instrumento único nas mãos de Deus. Moisés enfrentou uma crise de identidade. Criado como príncipe, mas nascido escravo, ele precisou decidir quem realmente ele era. Apesar de tudo, ele abriu mão, ele foi e buscou ser dependente de Deus. Mas há uma segunda lição que podemos aprender com Moisés, aprender como apropriar o melhor deste novo ano. A segunda coisa: escolha viver pelos valores certos. Hebreus 11, 25, olha o que diz aí, creio que você está com a sua Bíblia aberta. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. É pesado, mas é bom. Escolha viver pelos valores certos. A palavra preferindo indica escolha consciente. Moisés ele comparou dois caminhos. O primeiro, prazer temporário no Egito, ou sofrimento temporário com o povo de Deus. O texto chama o pecado de prazer transitório. Ele existe, mas passa. Por minutos, por horas, mas passa. O problema do pecado não é que ele não agrada, mas que não dura e custa caro. Moisés entendeu que o sofrimento com Deus é melhor do que conforto sem ele. Moisés compreendeu que aquele momento que ele poderia desfrutar dos prazeres temporários do Egito está muito caro para ele. Mas ele então escolheu o sofrimento temporário com o povo de Deus. Porque o Evangelho nunca prometeu vida boa para você. O Evangelho nunca prometeu você coisas desse mundo. O Evangelho prometeu o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem disse isso foi Jesus. Então escolha a viver pelos valores certos. E o valor certo é Jesus. É obediência, é renúncia, é abandonar o pecado, é deixar o pecado de lado, e não desfrutar desses momentos prazerosos que são temporários, mas desfrute eternamente do cuidado, da provisão, da presença de Deus, da manifestação de Deus na sua vida.
É como escolher entre um empréstimo fácil, que gera dívida eterna, ou uma disciplina financeira que traz liberdade futura. O mundo vende prazer imediato, Deus oferece vida abundante. Então escolha viver pelos valores certos. Viva para Jesus, viva em Jesus, organize a sua vida, reestruture a sua vida, creia no poder de Deus. Não vá pelas ondas da ganância que o mundo sempre oferece a você a se endividar. Você vai se endividar, você vai começar a passar necessidade, você vai começar a ficar desesperado, a situação financeira não está muito boa, e você começa a ficar desesperado, você deixa de orar, e você não acredita mais em Deus, e às vezes você começa a ouvir coisas que vão tirar você da presença de Deus, você vai usando essas coisas, eu preciso fazer isso, eu preciso pagar isso, eu preciso correr atrás daquilo, e você vai ficar doente, você pode infartar, você pode morrer. Mas busque a viver uma vida de valores. E uma vida de valor é quando Moisés diz no verso 25, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e os prazeres transitórios do pecado, eu quero viver com Deus, na dificuldade, nas lutas, nas adversidades da vida, porque eu quero ter uma vida de valor, eu quero honrar o Senhor, eu quero buscar primeiro o reino de Deus, eu quero ter uma intimidade com o Senhor, eu quero conhecer mais, Ele vai abrir as portas, Ele é Deus Todo-Poderoso, e Ele move, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que escolher os valores certos, nós temos que escolher Jesus, e todo início de ano, nos forçamos a perguntar, o que estou escolhendo? O que governa minhas decisões? Conforto ou caráter, popularidade ou fidelidade? Nem tudo que agrada agora edifica depois. Escolha o que honra a Deus. Há um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro. Quem escolhe valores eternos pode até sofrer ou ter alguma privação agora, mas jamais se arrependerá depois. Porque Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas a terceira lição nós podemos aprender com Moisés, de como viver um novo de Deus esse ano 2026, escolha ter uma visão em perspectiva. Hebreus capítulo 11, verso 26, olha o que diz aqui, 11, 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Em outras traduções, porque contemplava o galardão. A palavra contemplava significa olhar fixamente, é manter os olhos firmes. Moisés ele viveu orientado pelo futuro eterno, não pelo presente imediato. Ele sabia que, independente das circunstâncias, ele estaria com Deus. Independente do momento que ele estava vivendo, que ele iria passar, e nós sabemos muito a história de Moisés, me encanto com a história de Moisés, gosto de pregar sobre a vida de Moisés, sobre o ministério de Moisés, sobre a sua experiência com Deus, porque ele tinha visão do futuro, porque ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. O texto afirma que ele considerava o opróbrio de Cristo maior riqueza que os tesouros do Egito. Mesmo vivendo séculos antes de Cristo, isso revela que ele entendeu o plano redentor de Deus pela fé. Que coisa maravilhosa! Quando nós vivemos pela fé, quando ele reconheceu que o maior tesouro, acima das riquezas do Egito, há um Deus. Acima de todas as riquezas que existem no mundo, há um Deus. Acima de qualquer formação do mundo, há um Deus. Acima de qualquer coisa que você tem, que você possui, há um Deus. E esse Deus é eterno. Porque o que você possui é passageiro. Aquela conta gorda que você tem, você vai deixar para quem? Talvez você está guardando ali, eu sei que tem gente aí que guarda muito dinheiro, né, Ricardo? Neymar, Salete. Vai deixar para quem? A nossa vida é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Dê valor àquilo que é eterno. Caráter, fidelidade, amor, testemunho,
o legado de um homem, de uma mulher de Deus, um legado de um homem que ama o Senhor, que demonstrou isso no viver, no dia a dia. Escolha ter uma visão em perspectiva, contemplando o galardão, contemplando a vitória que é na eternidade, que é desfrutar e receber o bem-vindo do nosso Pai. Um maratonista, ele suporta a dor, porque ele vê a linha de chegada. Um estudante, ele enfrenta noites difíceis, porque ele enxerga o diploma. E da mesma forma, meus amados, o cristão, ele suporta lutas, porque ele enxerga a eternidade. Isso se chama em psicologia de gratificação prorrogada. Se você vive apenas para o agora, qualquer sofrimento te destrói. Mas se você vive com os olhos na eternidade, nenhuma dor é em vão. Porque você sabe que Deus está preparando para nós a eternidade. O que estou construindo que vai durar além desta vida? Minhas decisões, elas refletem valores eternos? O que mais ouvimos é: a vida é curta, então curta a vida. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Moisés suportou dificuldades, porque sabia que Deus tinha algo maior preparado. Porque a fé, ela nos faz enxergar além das circunstâncias. O que você passa, o que você passou, o que você passará, tenha visão que algo do Senhor além disso aí. É olhar pela fé, é confiar em Deus, é saber que Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, viva este ano com os olhos nos céus e os pés firmes na obediência. Deus não te abandona nas lutas. Deus não te abandona o que você passou, o que você está passando, ou o que passaremos. Mas tenha a visão que Deus está preparando coisas maiores além disso. Vai passar, vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes a noite não passa, às vezes as lutas vêm, as dificuldades vêm, e você quer descansar, você olha o relógio, meia-noite 5, você relaxa, meia-noite 15, e você está desesperado, e acorda de novo, 15 para 1, mas vai amanhecer. Por mais que demore, por mais que você passe a noite toda, vai amanhecer, para a glória de Deus. Escolha ter uma visão em perspectiva, em contemplar o galardão, em contemplar a vitória de Deus na sua vida. Mas a quarta lição nós podemos aprender com Moisés, como viver o novo ano de 2026, escolha crer no sobrenatural de Deus. No verso 27, a escolha da fé foi algo corajoso demais. Olha o que diz o verso 27. Pela fé, ele deixou o Egito, porque permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Escolha crer no sobrenatural de Deus. Moisés, ele não fugiu do medo, mas ele saiu pela fé. Ele passou a viver guiado não pelo visível, mas pelo invisível. A fé verdadeira não nega a realidade, mas escolhe confiar em Deus acima dela. É como caminhar por uma ponte coberta de neblina, confiando no engenheiro que a construiu, não é? Quando a gente passa naquela ponte Rio-Niterói, é muita fé para passar ali. E às vezes até aqueles balanços ali, né? E a gente passa conversando, rindo, curtindo o mar. Eu tinha medo quando eu era criança, passar ali. Graças a Deus que eu nem passava ali quando eu era criança. Mas há caminhos que a gente precisa confiar em Deus na nossa caminhada, na nossa jornada. Ainda que balance,
eu sei que é o Senhor quem está à frente. Escolha crer no sobrenatural de Deus. Deus nos chama neste novo ano a viver uma fé madura, fé que obedece mesmo sem entender tudo, fé que anda mesmo sem ver o caminho inteiro. É o que aconteceu com Abraão. Lembra de Abraão? Abraão sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra para onde te mostrarei. Abraão não sabia onde ia, mas ele tinha certeza quem iria com ele. Nós não sabemos o que sucederá com a gente esse ano 2026, mas nós temos que ter a convicção, a maturidade espiritual de que Deus está com a gente. E já está lá no final, já está preparando um banquete na eternidade para a glória. Não sei quando, não sei quanto tempo, mas o Senhor está conosco a cada dia. Então escolha crer no sobrenatural de Deus. Moisés nos ensina que aproveitar bem a vida e um novo ano não é questão de sorte, mas de escolhas espirituais. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar não, vou beber água aqui. Mas eu vou falar. Fala ou não fala? Quem diz que fala, diga amém. São curiosos, né? Quantas pessoas queriam mudar a vida na mega da virada, não foi? Muitos queriam mudar a vida. Não. Muitos queriam mudar a vida. Fezinha. Eu vi alguns irmãos na casa lotérica, eu passava assim, meu Deus, o que eles vão fazer? Aí eu vi que estava pagando conta de luz. Espero. Quantos se decepcionaram? E aqueles que creem em Deus, muito mais além de mega virada, porque Ele é o Deus eterno. Não é questão de sorte, mas é de escolhas espirituais. Escolha a sua identidade em Deus, escolha valores certos, escolha ter uma visão em perspectiva da eternidade, escolha viver pela fé. Salmo 90, verso 12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Viva pela fé. Há um propósito, há um projeto de Deus. Aproveite o máximo desse ano. Aproveite o máximo desse ano, desfrutando do cuidado de Deus. Abra mão. Escolha os valores certos para a sua vida. Escolha ter maturidade espiritual, seja firme. Temos lutas, temos dificuldades, mas nós temos um alvo, nós temos uma recompensa, nós temos um galardão, nós temos Jesus, que é eterno, porque dele é isso. Você quer isso? Viver, aproveitar o máximo desse ano? Escolha Deus. Abra mão. Moisés abriu mão da fama, do dinheiro, da segurança, para padecer com o povo de Deus, porque ele via a eternidade. Viva para a eternidade.